Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mais um bate-papo aqui, mais um podcast, sempre tendo a honra de receber personalidades do direito do agronegócio. Nós que estamos aqui participando do 6º Congresso Nacional de Direito Agrário, realizado pela UBAL. Eu estou aqui com dois queridos, com dois grandes professores, expoentes do direito do agronegócio. Um deles um amigo muito antigo, que a gente sempre tem a chance de bater papo em eventos como esse, em sala de aula, salas dos professores, que é o Thiago Castelhano, e também o Albenir Cherubini, que é o nosso querido presidente, não é isso, Albenir, da UBAL? Isso, presidente da UBAL. Que coisa boa. Parabéns a você pela organização do evento. Basta entrar, passar perto aqui para você sentir que tem a marca de quem idealizou, tem gestão no evento, né, Thiago? Tem o carinho e generosidade do Albenir Cherubini. Conheci o Albenir em 2022 no 4º Congresso realizado em Porto Alegre. Esse já é o 6º, né? Já é o 6º Congresso, passou por Londrina e agora em Goiânia. E é um cara extraordinário. Passou em Brasília. Passou em Brasília, mas faltava vir aqui na terra do sertanejo. Sem dúvida, né? Porra. Mas, coitado, ele é cobrado pelo povo do Mato Grosso do Sul, imagino. Minas Gerais. Você sabe que dupla sertaneja, para falar que venceu mesmo, que cresceu, tem que passar por Goiânia. Pode ver, todos eles têm um DVD gravado em Goiânia. Tem que ter, concordo. E Talvez, o mal tá passando, né? Em 2022, lá em Porto Alegre, teve um fato muito curioso, né? Tinha mais goiano que gente, que a gente brinca. Tinha mais ou menos uns 40 goianos de todas as regiões aqui do estado. E o pessoal pedindo, temos que ir para Goiás, tem que ir para Goiás. E agora, Goiânia é, nesse ano de 2024, a capital nacional do direito agrário e direito aplicado ao agronegócio. Sem dúvida. Thiago, aliás, eu começo o nosso papo perguntando sobre isso para você, porque é algo que muitas vezes eu parei para refletir também, não tive resposta certa. Eu fui aluno de um mestrado de direito agrário aqui em Goiás, da UFG, que tem uma tradição de direito agrário, né? Professores importantes, Paulo Tormin Borges. E só que entre o que se estudava lá atrás em direito agrário, o que se chamava direito agrário, e o que a gente chama hoje de direito do agronegócio, existe uma boa distância em complexidade, em percepção do que o agronegócio representa hoje no aspecto econômico. E, obviamente, quando representa no aspecto econômico, tudo isso vai gerando complexidades de tarifação, de impostos, de necessidade de compreender que aquela atividade ali é especial, diferente, é difícil ter um paradigma para ela. Então, eu queria que você me contasse, assim, sobre a sua perspectiva, qual é essa distinção do direito agrário para um direito que se tende a chamar de direito do agronegócio. João, infelizmente tem entrado na moda uma substituição do direito agrário por uma expressão do direito do agronegócio. Certo. Como se a gente tivesse uma ciência jurídica aplicada especificamente ao agronegócio. Perfeito. Que é uma situação completamente absurda. Isso é uma falácia. Nós não temos direito do agronegócio, nós temos direitos aplicados ao agronegócio. Perfeito. O trabalhista, o tributário, o contratual, o processo civil, a conciliação, são direitos, são ramos consagrados, você como consagrado professor de processo civil, aplicados ao agronegócio. E dentro desses vários aspectos de direitos aplicados ao agro, nós temos o agrário. O agrário como ciência autônoma, criada na Itália, trazida para o Brasil. Essa sim com autonomia científica. Isso com autonomia científica, principiológica, dogmática, normativa, que tem um objeto de estudo, a relação do homem com a terra, que fez a criação do mestrado em Direito Agrário da Universidade Federal. Perfeito. Agronegócio é um conceito econômico de 2 economistas norte-americanos. Agronegócio é uma cadeia complexa que envolve produtor rural, envolve insumo, envolve serviço, envolve indústria, envolve transporte. Essa cadeia econômica tem vários ramos do direito. Então o Albenir, nós somos veementemente contra essa utilização do agronegócio como ramo do direito. Sim. Uma atividade econômica com vários direitos aplicados. Sim. E aí o profissional da advocacia, ele pode se encontrar dentro dessas dezenas de atuações ou dezenas de subdivisões do agronegócio, a sua especialização. Perfeito. Você vai ter advogado do agronegócio trabalhista. Você vai ter advogado do agronegócio da mediação. Você vai ter advogado do agronegócio do agrário. Vai trabalhar, né, Albenir? Com contrato de arrendamento, com ações processórias clássicas, né? O tributarista aplicado ao agronegócio. Perfeito. É a percepção que eu tenho também. Quando a gente vai conversando, e ontem eu tive a oportunidade de conversar com a professora Liliane, depois com a Fernanda, que são tributaristas, por exemplo.
Não existe, né, em nenhum momento a condição de você separar esse ramo do direito dos outros. Ela é tributarista e ela foca a atividade dela para atendimento desse novo business, né? Exatamente. Então, exatamente, como um advogado tributarista poderia focar para o direito imobiliário, né? Sim. Tributário aplicado ao imobiliário, tributário aplicado ao agronegócio. sim, E a gente continua insistindo, eu estou aqui ao lado do Albenir, direito aplicado ao agronegócio. O Albenir tem um site sobre direito aplicado ao agronegócio muito bacana e ele tem um artigo lá que ele apresenta os ciclos do agronegócio. O primeiro ciclo foi o agrarismo, essa ideia inicial, engendrada pelos italianos, implementadas no Brasil década de 60, 70, 80, de se remodelar a relação contratual junto aos imóveis rurais para torná-los produtivos. Foi o primeiro ciclo fundamental para semear o que o agronegócio se tornou hoje. E o segundo ciclo, essas relações complexas, globalizadas, com preços fixados em dólares, que é a segunda parte, que é o agronegócio que nós conhecemos hoje. perfeito. Albenir, então, eu que tive a chance de conversar com você por telefone, eu não conhecia pessoalmente, e eu falo que Deus é muito generoso comigo, sabe, Thiago? Por me oportunizar esses encontros. E o podcast, Albenir, nasce, inclusive, que nós gravamos lá também, nasce disso. Eu falo que eu sou tão felizardo, assim, de ter por perto ali no IGD, grandes professores, gente que a gente recebe e se inspira, né? Eu recebi agora o professor Alexandre Freitas Câmara, aí vem o professor Fred Dier, professor Pablo, gente que a gente respeita há tanto tempo, estudou nas obras desses caras. Aí tá ali na minha frente, às vezes tomando café comigo, falando de tanta coisa legal. Eu falei, cara, eu sou obrigado a reverberar isso, né? A oportunizar que os nossos alunos participem dessas conversas como se estivessem na mesa conosco. Aí eu achei o podcast uma ferramenta muito razoável para isso, sem muito formato definido, como o aluno gosta, uma coisa mais fluida, mais sem programação, né? Mas saem coisas legais demais daqui. Albenir, e a conversa com você foi boa demais. Eu falei que dava aula de processo civil, aí ele entrou no processo civil, deu uma aula de processo civil, foi falar do artigo 300, ele falou, não, essa porra não existe, tá tudo errado. E foi bom demais. Porque pra ouvir só o que a gente gosta e o que a gente concorda é muito fácil, né? Na verdade, nós não divergimos em nada, aliás. Ele só falou pra mim da ótica dele, né? De mudanças, aliás, de leitura do processo civil e tutela provisória no aspecto que ele estava tratando. Como você falou, continua sendo processo civil. Continua sendo processo civil. Né? Com as nuances necessárias, as adaptações para atender como é o processo civil, para atender o direito material. Né? Albenir, bem-vindo, obrigado a você por nos prestigiar. Obrigado, João. Uma felicidade estar aqui contigo, com o Thiago, grande amigo aí. E especialmente falando dessas questões jurídicas relativas ao agronegócio, né? E até bacana aqui para falar para os alunos que estão nos acompanhando, né? Sobre essa evolução que teve, né? Do direito agrário, nós chegar nesse momento do agronegócio, lembrando sempre que o direito agrário ele existe em razão de um fato técnico, né? E aí a gente tem que compreender aquela evolução histórica que teve. Eu gosto muito de fazer um paralelo, que também eu dou algumas aulas de ambiental, né? Se tu pega o direito ambiental na Constituição e resume numa só palavra, eu até te desafio, João, qual seria essa palavra? Equilíbrio, né? Tu vai reduzir tudo, é um equilíbrio. Equilíbrio que é da relação do homem com a natureza. E qual seria a palavra que resume o direito agrário na Constituição e toda a legislação? Uma única palavra. Produção. Se pegar a lógica, foi assim, a lógica do direito agrário brasileiro é voltada para a produção e a universal também, né? Porque tu tem um mundo para alimentar esse desafio. Sim. E hoje, como é que eu vejo isso na história, na evolução brasileira? A gente quando iniciou o direito agrário como ramo autônomo, ele cedeu por meio do Estatuto da Terra. E aí você tem que voltar lá naquele contexto histórico para saber que o Brasil, com toda essa dimensão que ele tem hoje, ele era importador de alimentos. Tu tinha um Brasil novo, nascendo no Centro-Oeste, com toda uma ideia das capitais, com indústria e tudo mais, e essas indústrias demandavam matérias-primas e fibras e não tinha produção, né? Então algo precisava fazer. Por quê? Porque os imóveis agrários, eles não produziam de forma adequada, a propriedade imobiliária ela subutilizada, utilizada com fins especulativos, porque tu tinha um arcabouço legal pelo Código de 16, uma mentalidade que permitia aquilo. Então, assim, precisamos fazer uma mudança. Tu não tinha uma política agrícola que acompanhasse toda os anseios nacionais. Tu tinha antes, tipo, uma política do café com leite, né, que a gente estuda quando vai fazer pré-vestibular. Aí veio
o Estatuto da Terra, né, como norma inicial do direito agrário, com caráter reformador para reformar o quê? Reformar justamente de sair aquela estrutura fundiária arcaica que não tinha produção para montar algo estruturado da seguinte forma. Olha, nós vamos fazer reforma agrária aqui, que é a reforma agrária entendida como reorganizar essa estrutura fundiária e depois nós vamos pegar esses produtores, nós produtores vamos qualificar ele por política agrícola para alcançar o que? Produção. Essa foi o primeiro ciclo do agrarismo, né? Que era voltada a questões fundiárias. Aí, por exemplo, por que teve esse distanciamento entre o agrário e o termo moderno do agronegócio? Porque muita gente passou a associar que o direito agrário é só questão fundiária. Nunca foi isso. Exatamente. Nunca muito foi bom. só isso. Só questão fundiária. Exatamente. Mas por que teve... Resumia-se ele a isso, né? Exatamente. Isso. Mas por que se falou e criou essa mentalidade? Pelo seguinte, pela novidade. Surgiu a novidade, um ramo novo. E nesse meio tempo, para te efetivar a reforma agrária, o Estado criou uma função específica e um órgão para fazer reforma agrária, que foi o INCRA. Se tu tem um órgão da burocracia, doutor Tiago, o que tu precisa ter para ele funcionar? Servidores. Os burocratas, Pessoas. os servidores. Então tu tinha que qualificar ele, né? E aí o primeiro curso que teve, que foi no Rio de Janeiro, em 1965, até o meu grande amigo, o professor Zibete, cursou ele, que foi o primeiro procurador do INCRA, e felizmente ele me deu aquelas apostilas do curso, que era a matéria que o INCRA ia fazer. E aí você imagina, por exemplo, um procurador do INCRA que viesse para Goiânia naquela época. E aí vinha o IGD e dizia assim, ó, professor João, procurador do INCRA em Goiás. Olha só, o pessoal quer saber sobre a... Vem ser o professor. Às vezes não tinha vocação para ser professor, mas na boa vontade aceitava. Sim. Aí tu ia dizer assim, ó, não, mas o que eu leciono? O senhor monta o seu plano de sobre ensino. Reforma agrária, vai falar sobre... Ele pegava aquilo que ele aprendeu. Aí daqui a um pouco os alunos demandavam assim, ó, o aluno Tiago dizia, professor, o senhor monta uma apostilinha para nós. Ele botava aquilo lá. Aí daqui a um pouco chegava o Albenir e dizia assim, ó, mas João, essa tua apostila tá muito boa, vamos transformar num manualzinho? E daqui a um pouco já começava a editar. E com isso você forma toda uma cadeia em cima daqueles conceitos. Exatamente. Então, em determinado momento, a maioria das obras é escrita por procuradores do INCRA, com a pegada fundiária. E do outro lado, quem não pegava isso era o pessoal do contrato agrário. Então parecia que o direito agrário era só o contrato agrário do arrendamento e parceria e regularização. Exatamente. Mas nunca foi só isso. Exato. Esse primeiro ciclo, João, fundamental do Albenir, eu exploro isso num dos módulos da pós-graduação do IGD sobre toda essa construção histórica. Apresento a teoria do professor Alberto Carroza lá da Itália, apresento qual foi a ideia do agrarismo italiano da década de 40 para o Brasil da década de 60, o que o Estatuto da Terra buscou, porque o Estatuto da Terra a gente lembra do contrato de parceria e arrendamento, mas ele é muito mais do que isso, ele cria os órgãos e as políticas públicas de reforma agrária, de reorganização fundiária do Estado brasileiro. Mas nós tivemos uma cultura inicial no Brasil por esses procuradores, que são precursores, a gente tem que reconhecer essas pessoas, de que o direito agrário acabou sendo levado, sendo ensinado, né, Albenir, não aspecto da regularização fundiária, mas ele é muito mais. O direito agrário ele tem como a palavra principal produção de alimentos. Isso tem reflexo hoje. Aí o advogado que se diz do agronegócio vai fazer uma assessoria do arrendamento ou na parceria, se ele não compreende esse fenômeno, ele não consegue interpretar o arrendamento. Ele fala uma bobagem que a gente ouve no Instagram, a gente já compartilhou essa bobagem. Olha o que eles estão falando no Instagram. Do advogado colocar assim, não, no arrendamento, produtor rural, você pode renunciar ao direito de preferência. Você lembra que a gente falou sobre isso? Isso não existe, isso é um absurdo, isso é uma loucura. Isso vai cair nos tribunais. Mas o advogado acha que o recorte do Estatuto da Terra é um recorte temporal do século XXI e aplica uma interpretação do 421A de liberalismo econômico. Não é. Não é. Jurisprudência é firme. O Estatuto da Terra está em vigor, tem a sua eficácia e há uma proteção no aspecto da produção, mas você precisa compreender esses aspectos históricos que no primeiro módulo da pós-graduação eu trato isso aqui no nosso IGD. Sim. Porque ele sempre foi construído nessas bases mesmo. Eu me recordo que as aulas de direito agrário era sempre nessa perspectiva. Era quase ofensivo falar em agro como um business. Eu sentia isso nos módulos. Quase que uma ofensa falar que, como se a leitura fosse,
produz e ganha dinheiro, logo não está respeitando o aspecto social da propriedade. E logo não, isso não é o que o agrário pensa. Né? Fez-se muito tempo essa divisão. Não é verdade, né? O que obviamente não é verdade. E, aliás, seria insustentável. Né? E, aliás, nós não estaríamos aqui. Seria insustentável. No Não cenário estaríamos atual, aqui pensando hoje, nisso. Se isso não tivesse a força que tem hoje, os números são incríveis. Né? Alimentamos 800 milhões de pessoas pelo mundo, representa quase 50% da exportação, 25% do produto interno. É incrível. E aí é o seguinte, esses procuradores, eles fizeram o serviço dele. Qual era a ideia? Vamos criar novas propriedades, vamos regularizar, veio a função social que o cara tinha que produzir, e aí criou-se novos proprietários, né? Pelos diversos instrumentos. Desapropriação, compra e venda, criação de colonização. Tanto é que tem cidades com o nome das empresas colonizadoras. Por exemplo, Sinop, Cianorte, né? Fantástico. Cidades incríveis, enormes hoje. E aí a gente tem que pensar o seguinte. Tu criou a regularização, tu criou a propriedade e agora o produtor vai produzir. Aí eu produzi. O que tu faz depois da produção, João? Escoar. Vender. Escoar a comercialização. Aí tu começou a criar um ciclo para frente. Aí tu vai plantar no próximo ano. O que tu precisa quando tu vai plantar? Insumos, dinheiro, maquinário, crédito, semente. Máquinas. Começou a estruturar outro ciclo atrás. Aí o direito agrário ele é mais voltado para o dentro da porteira, mas tem a parte do antes e o depois. E aí começa uma dinâmica pelas cadeias, aí surge o quê? Agronegócio. Exatamente. Aí vem o segundo ciclo do agrarismo, que é a releitura dos institutos pelo olhar do agronegócio. Pelo olhar do agronegócio. Exatamente. Você toca no ponto, falamos do tributário, falamos do trabalhista, do direito ambiental. Hoje, os problemas ambientais, eles impactam diretamente o produtor para o crédito rural. Sim. Nós temos situações de desclassificação de crédito rural do Manual de Crédito Rural por desobediência à norma tributária. Nós temos uma norma desse ano do Banco do BNDES, condicionando a concessão de crédito via BNDES determinados respeitos às normas ambientais. Trabalhistas também. Trabalhistas. Então, todos esses ramos do direito hoje, eles estão intrinsecamente interligados. Produtor rural com embargo ambiental, esse embargo inscrito nos órgãos de proteção ambiental, que hoje o Cadastro Nacional de Embargos Ambientais, ele não consegue financiamento do BNDES. Então você precisa de uma especialização em direito ambiental para fazer lá as remoções dos embargos para que o seu crédito seja concedido. Algo, João, impensável na década de 90. Impensável na década de 90. Na década de 90 você pensava na capacidade de pagamento. Hoje não é só mais isso. É muito mais do que isso. E esses detalhes que o Thiago está trazendo é o seguinte, é verificado antes se tá em conformidade e se acontecer algo no curso daquela relação de crédito que concedeu, os contratos, hoje, seja os contratos de concessão de crédito, seja os títulos de crédito, eles vão constar 2 tipos de cláusula. Por exemplo, para ver a modernidade, a chamada cross default e cross acceleration. O que significa isso? Olha... se no curso tu pegou o crédito e cometeu, por exemplo, um problema ambiental, vai ter o vencimento antecipado desse título. Então veja o perigo que é hoje, por exemplo, nas relações jurídicas, tu não ter um acompanhamento de um especialista adequado, que vai ter esse olhar até mesmo para ter uma adequação da propriedade, né? Ou para orientar um produtor, uma empresa que está lá, olha, tem que fazer dentro desses requisitos, senão tu vai, de fato, não vai ter crédito, tu não vai poder comercializar e vai ter uma série de problemas, né? Então, hoje, num agronegócio cada vez mais especializado, com esse olhar voltado para o mercado, sendo que o mercado acredita, inclusive o consumidor, nessas novas exigências, né, tem que ficar atento. E cadê esses profissionais especializados? Cadê esses profissionais? Ainda sobre crédito, você imagina, embargo ambiental, Cadastro Nacional de Embargos, não recebo crédito, preciso discutir o embargo ambiental via processo civil. Olha, preciso conhecer direito ambiental, preciso conhecer crédito rural, política nacional de crédito rural e preciso conhecer processo civil para adotar as medidas judiciais para retirar os embargos e, consequentemente, ser liberado o crédito. Cadê esses profissionais? E aí, mais um detalhe, o imóvel rural qualificado como agrário, né? Ele é uma unidade econômica produtiva.
ele tem um dever de construção imposto pela Constituição Federal, pelo 185, 186, por uma política agrícola que não explorar não é uma opção. Quem detém imóvel agrário, qualquer seja o tamanho dele no Brasil, tem que dar destinação agrária. Qual é a destinação agrária? Produção. Né? Então, assim, ó, como é que eu vou produzir se eu não tenho crédito? Perfeito. Tiago, você falou cadê esse profissional? Me ocorreu uma questão óbvia, mas até para posicionar um aluno que busca uma especialização, que busca uma pós-graduação para atuar no agronegócio, para atender esse cliente, né, que vem do agronegócio, não dá para ele, então, bater no peito e falar: eu sou advogado do direito aplicado ao agronegócio. Como se ele pudesse atender todas essas frentes, porque ele teria que ter nele mesmo a capacidade de advogar no tributário, no trabalhista, no PREV, porque tem essas nuances também. Processo civil, obviamente, todos têm que saber, mas não dá para bater no peito: eu sou advogado especialista em agronegócio. Boa. Me ajuda com isso. Porque quando você fala, cadê esse profissional, me parece, cadê os profissionais? Cadê os profissionais? Cadê essa organização, uma banca, por exemplo, que consiga atender todas essas frentes, mas com um olhar para o agronegócio? Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. Se a gente pensar essas relações do agro, como o Albeni fez essa construção do primeiro para o segundo ciclo, ali ainda na década de 90, talvez no início dos anos 2000, a gente conseguiria identificar esses profissionais muito separados, né? Muitos estanques. Sim. O ambientalista, o tributarista, o civilista. A divisão não é estanque. Não é mais, né? A gente fala em especialização, mas esse conhecimento multilateral, interdisciplinar, ele é essencial. Voltamos ao crédito rural, norma desse ano do BNDES. Não concederemos crédito rural via BNDES para os produtores rurais que têm áreas embargadas e inscritos no Cadastro Nacional de Embargos. Como é que eu resolvo um problema de embargo ambiental com crédito rural? Olha aí, duas especializações. Especialização do crédito, uma matéria complexa, uma matéria difícil, Sim. Um manual de crédito complexo, difícil, e uma matéria ambiental igualmente complexa, difícil. Especialização ela é essencial, seja para o crédito, seja para o direito ambiental. Mas essa interdisciplinaridade, ela faz que você sobreviva, que você consiga fazer uma anamnese do seu paciente, que é o seu cliente, com muito mais detalhe. Eu tenho que conhecer o todo dele. Eu tenho que conhecer o todo. As dores dele, ainda que eu atenda só nessa ferida específica. Exatamente. Aquilo que a gente fala, o advogado que quer atuar de forma especializada no agro, ele tem que botar o pé no barco. Tem que calçar a botina. Como eu falei, não existe direito agrário, direito aplicado ao agronegócio sem o fato técnico. Né? Seria um absurdo. Que é o imóvel, que é a produção. A produção é o produtor rural. A atividade agrária, conhecer a atividade. A atividade tem que ir lá na fazenda, ver como é que ele é feito, como é que funciona, como é que se organiza as cadeias produtivas na região. Aí tu começa, eu quero atuar. Primeira dica para quem quer ser profissional especializado. Tu quer atuar onde? Quer atuar lá em Rio Verde? Como é que se estrutura o Rio Verde? Exatamente. O que você planta? As especificidades quem locais, compra, para onde vende, como é que eles tomam crédito. Aí você já começa a perceber onde é que eu vou estar. Porque Rio Verde é diferente, por exemplo, do interior de Minas Gerais, que vai trabalhar com café, por exemplo. Exatamente. Aí tem uma especialização toda para café. O cara lá da cana, lá do norte de São Paulo. O trabalhador é diferente, a relação trabalhista é outra. Relação trabalhista. Vem pro Rio Grande do Sul, eu vou trabalhar com arroz. Também tem mais isso. Advocacia especializada por nicho. Tem mais esse detalhe. Porque o advogado, João, que vai fazer o contrato de arrendamento, que não conhece o que é uma propriedade rural, como é que ela funciona. E o que vai plantar, o que os ciclos do plantio, entre safra, safrinha. Exatamente. O que eu vou botar no contrato de arrendamento? Peraí, qual que é a produção daquele imóvel rural? É milho, é soja, é algodão, região do Chapadão do Céu? Qual é o prazo mínimo? É gado, região de Caiapônia, Piranhas, então as duas coisas juntas, né? Ou que não é tão incomum assim. Vai ser integração, lavoura, pasto. Opa, nós temos um outro tipo de arrendamento, um outro arranjo contratual. Vai ter benfeitoria ou não, que é outro problema gigantesco. Né? A gente está muito acostumado, nós operadores do direito, urbanos, né? Nós estamos acostumados com a locação, nós estamos acostumados com a compra e venda. Mas você vai para Caiapônia, como eu fui em 2011... Como é que se faz? Como é que se constrói o contrato de arrendamento? Como é que se previne conflito? Função do advogado é prevenir conflito também. Sim. Como é que eu construo um arrendamento? Como é que eu construo uma parceria envolvendo animais,
envolvendo o arrendamento, que o objeto da produção é a produção de leite, que é completamente diferente da pecuária de corte. São situações completamente diferentes. Isso pra gente que vive o agro aqui, né, Thiago? A gente que é de Goiás, nascido aqui, né? Acompanha isso. Tem família que mexe com leite, família que mexe com corte. Você sabe que você entra na propriedade, é completamente diferente. Completamente diferente. Aí isso impacta num arrendamento diferente, numa parceria diferente, numa tomada de crédito diferente, numa fiscalização ambiental diferente, num embargo ambiental diferente, numa autuação ambiental diferente, numa relação trabalhista talvez um pouco mais uniformizada, mas vão ter as suas nuances. Aí, além dessa especialização jurídica, né, dessa multidisciplinariedade, você precisa ir lá, você precisa conhecer, você precisa ir lá na fazenda do proprietário rural, entender, seu José, Dona Maria, proprietário rural, o que você está pensando para o seu arrendamento que você vai arrendar como arrendador, ou para quem vai tomar o arrendamento arrendatário, o que você está pensando? O que você está pensando de prazo? O que você está pensando de produção? O que você está pensando de causa de desfazimento de contrato? Não tem como. Aí envolve o que nós falamos ontem na minha palestra aqui na nossa UBAL. A gente precisa entender usos e costumes da região. Usos e costumes da região de Caiapônia, interior de Goiás, não é a mesma de Bagé, no Rio Grande do Sul. Não é a mesma de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que tem produção de café. Não é a mesma de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que é produtor de laranja. Não é mesmo no interior lá da Bahia de Luiz Eduardo Magalhães, que é produtor. Não é a mesma, não é a mesma, não é a mesma. Thiago, vamos lá então tentar resumir, porque é muito rico isso tudo que a gente está falando. A gente recebe muito aluno e fala, eu quero advogar no agronegócio. Perfeito. Olha o que eu estou tentando aqui resumir. Se for possível resumir alguma coisa que seja essencial. Você vai advogar no agronegócio, você tem que compreender, primeiro, todas as nuances que o agronegócio, enquanto business, pede para um advogado em nível de compreensão. Ele vai te falar ali de diversas questões. É um homem do agro falando com você, ele vai te falar de um aspecto específico, mas eu tenho que ter uma compreensão do todo. Saber que tipo de produção eu quero me envolver. E trazer os aspectos locais para dentro do meu jogo. Exatamente. Aspectos locais que vão influenciar, inclusive, temperatura, ciclos de chuva. Tem irrigação, não tem? Tudo exatamente, exatamente. João, eu queria deixar aqui um recado para os profissionais variados. Desde do acadêmico, que vai iniciar, só quero fazer uma pós para me especializar. Aí eu quero dizer o seguinte, quer trabalhar no agro é um universo. É um universo. A gente universo. falou assim, ó, é cadeia, é região, localidade, segmento. Por exemplo, eu posso ser especializado, por exemplo, trabalhar só nas questões do fomento privado, que daí tu vai trabalhar com empresas que fazem CRA, que fazem umas operações mais complexas. Aí, por óbvio, eu vou ter um envolvimento com Bolsa de Valores e depois eu vou ter que fazer mais outras especializações. Assim como eu posso trabalhar para uma revenda, trabalhar como advogado corporativo ou ser um advogado lá de uma cooperativa ou de produtores rurais, né? Mas o importante é saber isso, ó, eu tenho um leque de opções. E aí eu tenho uma outra situação. Aquele estudante que já é advogado, por exemplo, que já atua, por exemplo, no trabalhista, vamos pegar o exemplo do trabalhista, e aí começou a surgir cooperativas, empresas do agro, produtoras, que dizem assim, olha, eu tenho questões aqui que eu tenho que resolver de trabalhista, né? Que hoje tem uma situação, por exemplo, de fiscalizações do trabalho e tudo mais, e aí chega para ela assim, ó, olha, eu preciso, Thiago, você que é um advogado trabalhista, eu preciso que você me atenda na minha fazenda. Daí o Thiago assim, ó, perdão, o João, o João já é um advogado trabalhista, ele quer atuar no agro. Aí é importante também fazer uma especialização, conhecer esses conceitos teóricos que o professor Thiago trabalha e depois ele saber que ele pode usar esse conhecimento, pegar a bagagem dele da advocacia trabalhista e aí ele começar a ser um advogado trabalhista especialista nas demandas do agro. Exatamente. Preventiva ou judicial, né? Ou exatamente. litigioso. Eu vou falar uma coisa que quebra um pouco o paradigma de pós-graduação. Pós-graduação é uma especialização lato sensu. Especializar... a gente vai falar a mesma coisa. É isso. Especializar pressupõe que eu passei por isso na graduação, passei pelo civil, passei pelo trabalhista, passei pelo ambiental e eu vou buscar uma pós-graduação para me aprofundar aquilo que eu não conseguia para aprofundar na graduação. Não no agronegócio. Nós não temos formação em agrário e agronegócio. Nós não temos essa formação em nenhuma universidade no Brasil.
Mesmo que eu tenha 6 meses de agrário, de agronegócio, ela não reflete nada do que é o business hoje. Então hoje uma pós-graduação aplicada ao agronegócio, ela é um pontapé inicial. Perfeito. Ela é o começo de uma jornada. Ela é só o começo. Ela é um pontapé importante, fantástico, para você ser apresentado. Olha, meu filho, essa olha, minha quantidade filha. Olha, profissional. O agronegócio e as suas nuances no direito são essas aqui. Teoria geral, contrato, títulos de crédito, meio ambiente, relações trabalhistas, mediação e conciliação, crédito rural, imóvel rural, produção, estatuto da terra. A partir daqui você começa a sua especialização. É como se nós tivéssemos uma nova graduação à luz. Exatamente. É uma nova graduação. Exatamente. E de preferência ainda, ele ainda tem que conhecer, se possível, fazer uma pós em agronegócio. Lembrando que o agronegócio hoje é uma ciência, a gente tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. E aí faça algo do gênero, visite a parte técnica, aí depois, se ele se colocou no mercado, né? Eu vou atuar lá em Jataí. E eu vou atuar para cooperativa. Aí vai ter que estar dentro daquela... Mas olha só. Você tirou da cartola outro mundo, olha cooperativa. Olha só, mundo. o professor Benir falando o seguinte: muito bom. vá fazer primeiro o agronegócio, ou seja, vai entender do business primeiro. Genial isso. Essa percepção é muito interessante. Porque depois que eu entendo o business, até a minha forma de comunicar com o meu cliente muda. Fundamental. Porque, Fundamental. especialmente pra meninada, professor. Fundamental. Porque eu falo muito isso, que diferente de outras áreas de atuação, Thiago, um profissional de tecnologia, o mais velho, ele é expurgado, profissionais de inteligência artificial, de TI, de publicidade, na advocacia não. Como depende de fidúcia, o mais velho passa mais credibilidade. Eu falo para os meus alunos que estão fazendo pós mais tardiamente, segundo eles, mais tardiamente, ou fazendo preparação pro AB, depois de já terem exercido outras profissões, para advocacia isso é maravilhoso. Concordo plenamente. Só que pra meninada, já que você não tem, né, a cara, o ethos, Concordo. já que você não tem o ethos, que você primeiro conheça do ramo que você vai atuar. Porque, sejamos honestos, né, não tem jeito de você, que está começando a atividade agora, se apresentar sem conhecer aquilo que o cara já domina e acreditar que ele vai, a partir dali, fechar um contrato com você. Vai conhecer bem do business, especialmente se você não tem ainda a característica de passar credibilidade pela sua própria história. Exatamente. Vai conhecer do business. Falando como, conhecendo aqui alguns produtores rurais, ele não contrata quem não souber do jogo dele, não. E conhecer da dor do cara. Porque ele tá dolorido. Exatamente. Às vezes, em momentos e épocas diferentes, porquês diferentes, mas ele tá dolorido. Exatamente. Eu vou dar um caso simples, João. Um caso simples. Eu sou da Associação de Magistrados, um dos diretores executivos da Associação de Magistrados. Nossa presidente é Patrícia Carrijo. Você é juiz? Juiz há 13 anos. Pô, Thiago. Esse João é uma figura. Né? Envolvido com o agronegócio assim, achei que você estava advogando. Essa. Cara, foi contingencial. Cheguei em Caiapó. Se você estivesse no Rio de Janeiro, Thiago, você não estava aqui. Você não estava misturado com o agronegócio hoje. Não tava. Você deve vir ser Goiás, Thiago. Não, tinha que ter vindo pra Goiás. Tanto que meus 3 filhos nasceram aqui. Sou cidadão goiano, concedido pela Assembleia. Cidadão jataiense, dovelandense, palestinense e caiaponiense. Olha só. Não, eu vou até interromper que a trajetória do Thiago é fantástica. Ele sai do litoral, litoral, surfista, da pesca, do peixe, surfista, vem pro interior. O movimento de entradas e bandeiras. E aí, veja só, o profissional diferenciado, ele foi buscar compreender a realidade local para ser um juiz melhor do que faz. Mas ele faz isso desde sempre. E o estudante, independentemente da área que ele escolha, ele tem que procurar ser o melhor profissional da área que ele vai escolher. Tem que ser um diferencial. Eu quero o agro, vai ser o melhor do agro, vai conhecer, vai fazer como o Thiago. Ele vai conhecer, se envolver. Exato, vai aprender. E o Thiago tem que ter a compreensão do jogo inteiro. Você que atua para a empresa X do agro, você é obrigado a conhecer do business dele, do processo dele, muito mais que o Thiago. Concordo, muito mais. Você é obrigado. Porque aquilo que você tá fazendo. É aquilo que você tá fazendo. A gente você tem tempo pra falar mais? Eu posso contar mais uma história? Você não pode deixar o juiz da audiência de instrução falar, doutor, mas eu vi o documento tal no evento tal. Ele não pode saber mais que você disso. Na palestra do Thiago ontem, ele falou algo muito, muito legal. Como é que o advogado... Pedagogo. Copiei do Lutero. Exato. Copiei do Lutero. O advogado tem que ser fantástico, fantástico. Eu contava isso quando eu estava na graduação. Eu não trabalho com graduação há mais ou menos 10 anos. Não trabalho mais. Mas eu falava para os alunos da graduação a necessidade de se conhecer
o funcionamento das coisas pro advogado. Meu pai é advogado há 40 e tantos Sim. anos, numa cidade chamada Cabo Frio, interior do estado do Rio de Janeiro. Cidade ruim, Cidade... feia, Pelo menos tem umas praias mais ou menos. cidade feia, que a gente Ruim, não tem né? vontade de conhecer. E durante muitos anos, a atividade econômica muito importante não é mais, Albeni, era a pesca. Grandes empresas exportadoras de peixe. Uau. Meu pai advogou durante muitos anos para alguma dessas empresas. E eu falava isso para o meu aluno da graduação lá em Caiapônia. Quando meu pai vai fazer uma consultoria para uma dessas empresas, ele tem que compreender, o João, como é que é dinâmico o funcionamento dessa atividade econômica. E eu falava para os alunos lá em Caiapônia, interior de Goiás. Vocês sabem como é que, quando um barco vai para o mar com 30, 40 profissionais, como é que é a remuneração dessas pessoas? Vocês imaginam? Não, ninguém tem nem ideia. Mas vocês não precisam ter ideia. Não são demandas que vão chegar até vocês. Mas vou dar uma ideia para vocês. De tudo que se arrecada do mar, de tudo que se pesca, João, normalmente 50% do dono do barco. Barco custa 5, 6 milhões de reais. Se ele pegar lá 30 toneladas de anchovas, 50 de tainhas e 20 de sardinhas, 50% de tudo que foi pescado pertence ao proprietário do barco. Os outros 50% são divididos entre os profissionais a depender do posto. O comandante é o rei. O comandante, em média, uma remuneração desse comandante na região de Cabo Frio é de 100, 150 mil reais por mês. Ele ganha mais do que o magistrado. Ele ganha mais do que um juiz. Pessoas simples, sem nível nenhum de instrução, mas pessoas que conhecem a atividade e são buscados no mercado à tapa. Quando um advogado presta uma consultoria para uma empresa de pesca, ele tem que conhecer essa engrenagem. Qual é o papel do comandante nessa engrenagem, do subcomandante, do imediato, do primeiro imediato? Quando você vai prestar uma consultoria para um proprietário rural para fazer um arrendamento, como é que funciona uma propriedade rural de gado, de corte, de soja, de algodão, de café, de sorgo, de milho? O profissional precisa ir a campo. E tirar disso aí, né, Thiago, a condição, e aí o advogado pedagogo, né, que eu acho que é sensacional, é de saber contar essa história no processo. Saber contar essa história. Saber chegar pro juiz, doutor, o senhor tá vindo do Rio de Janeiro, seja bem-vindo a Caiapônia. O senhor tá vindo do Pará, você nunca tem encostado aqui, passou um concurso aqui, tem um mês. Olha, doutor, no arrendamento, as normas costumeiras da nossa região são essas. Vou passar, ficar atento a essas normas. Essas normas costumeiras, isso está na norma. Que é direito, está no código, artigo 103, 421A. Usos e costumes da região. Sim. Genial, meu menino. Fantástico, hein, Albeni? Agora, essa compreensão de que é praticamente um novo curso, eu acho que tem que ser bem colocada para que o aluno também não crie a expectativa, e é péssimo para quem trabalha com educação, é vender uma expectativa que você não consegue entregar no final. Isso é péssimo. A não ser que aqueles que gostam de vender título só, que não é o nosso caso. A gente gosta de se estabelecer no que faz e ser lembrado positivamente pelo aluno. Não é sair de uma pós-graduação dessa para amanhã tá se estabelecendo na advocacia com essa rapidez toda. Você falou, a pós-graduação é a nova graduação. Nossa, eu nunca tinha pensado em advocacia tributária. Mas parece que esse negócio ligado ao agro faz sentido demais pra mim. Pode ser? Contrato. Aí eu quero lembrar uma frase da nossa amiga, a professora Rafaela Parra, que diz o seguinte: conhecimento não tem atalho. Não tem. Por que eu tô falando Se não tiver sofrimento, não dessa expectativa? Porque hoje tem uma cultura, por exemplo, do arrasta pra cima das redes sociais. Arrasta pra cima. Aí às vezes o cara vai vender ali, olha, torne-se um especialista, faça meu curso final de semana e ganhe 100 mil na segunda-feira. Exato. Isso aí não existe, pessoal. Isso não existe. Isso não existe, cara. E muito nós não bom. precisávamos estar falando disso. Porque isso é óbvio. No curso, você vai faturar mês que vem 50 mil. Isso é conversa, isso é papo furado, isso é fraude. O que é... Isso é estelionato, João. Isso é estelionato. O que é óbvio, o que é ululante hoje, tem que ser dito. Porque há tantas vozes contrárias, há tantas vozes vendendo facilidade, que tem gente que não acessa a voz real. Então, eu falo isso muito para os professores, que às vezes não estão fazendo um trabalho em rede social, que não estão engajados. O professor fulano de tal, o senhor precisa fazer. Porque se o senhor não faz, vai aparecer um que não conhece do assunto e são estelionatários do ensino e vão vender um curso de algo que eles nunca fizeram e prometer levar pessoas a um lugar que eles nunca levaram ninguém, nem eles mesmos. Exatamente. E é o que existe hoje, a educação de qualidade. Ela tem que sempre lutar contra isso e falar assim, capacite primeiro. Toda essa atividade envolve dor.
Não é amanhã que você vai chegar a atender o cliente dos sonhos. A internet atrapalha muito isso, a rede social com essa explosão de alegria, de felicidade. Vai ver o que o Thiago passou para chegar. Né? Histórias ordinárias. Porque histórias extraordinárias, elas não se repetem. Aquele cara do 8º período, que passou em tudo e tudo mais. Mas siga pelo menos as histórias que são ordinárias. Tá disposto a fazer o que o cara fez? Vai dar certo. Né? Ô, João, e complemento. Albeni Cherubini, não porque meu amigo, um advogado extraordinário em Porto Alegre, um escritório extraordinário, bem sucedido. Como é que faz essa construção? Com tempo, com pesquisa, com estudo, com leitura, com interesse genuíno, verdadeiro. Com network também. Com networking. Participando dos eventos. Mas não é o network primeiro. Mas não é o network primeiro. E desculpa, cara, não é o marketing jurídico primeiro, do que você não tem o que vender ainda. Eu bato muito nessa tecla. Pessoal, eu quero fazer um curso de marketing jurídico. Pra vender o quê? Pra vender o quê? Pra vender mentira. Né? Não, é porque... Ou começa, contrata uma agência, vai pro Instagram e começa a botar hoje, parabéns dia do fazendeiro, parabéns... Cara, isso! Muito bom. O cara que vai ter que contratar, ele quer saber se tu é bom, ele quer ver teu currículo, se tu de fato resolve o problema, né? Se vai resolver o problema dele. E meu amigo, minha amiga que nos assiste, assim, isso não é falar contra o que você tá fazendo. Isso é quase um gesto de amor, sabe? De falar pra você o seguinte... de reflexão. Não caia nisso. O professor Cristiano Chaves falava muito isso pra mim, que é um cara que eu tenho uma admiração profunda. Também. Um gigante. E eu tive felicidade de viajar com ele muitas vezes. Que bacana. Pra Rio Verde, levá-lo pra pós, que nós tínhamos lá, voltar de viagem. Que bacana. A gente toma vinho até 4 da manhã, inimigo do fim, um cara genial. Inimigo do fim. Tenho uma profunda admiração por ele. Eu nem gosto de falar dele no passado, porque eu acho que quando o cara deixa uma obra, ele não se fala no passado. Ele falava assim, João, persevere na educação de qualidade. Porque esse negócio é pendular. Essas pessoas que vão hoje para a internet para tentar encontrar facilidade, elas vão bater e vão voltar para alta de qualidade. Ele falava até mais que isso. Ele falava assim, vai voltar e vai pagar caro para aprender com qualidade. E eu guardei isso de forma indelével assim, na minha lembrança, sabe? Então, isso não é falar contra o que você está fazendo, é chamar sua atenção como o pai faz do filho. Porque você que busca uma pós-graduação, busca também alguém que saiba o caminho. Então, não posso chegar para você e falar que eu não sei, ou perguntar o que você quer. Não, a gente tem que falar que sabe o caminho, porque a gente ouve todo mundo, a gente entende que as pessoas que chegaram até lá já também nos capacitaram daqui. Assim, não tem forma de sucesso fácil. Todas elas vão passar por dor e vão passar por estudo, que é quase sempre... solitário. É solitário. O estudo é solitário, a pesquisa é solitária, o desenvolvimento pessoal é solitário. Nós, professores, somos somente indutores desse comportamento. Sim. Estimuladores. Né? Estimuladores. Um evento como esse é um baita estímulo. É um baita estímulo. De vir, ouvir uma coisa que eu nunca... Percebam, funciona como estímulo para mim. Tudo bem, eu não advogo no agro, mas a gente desenvolve advocacia há muito tempo, a família inteira advoga, pai é professor, a gente está junto com o professor o dia inteiro. E eu tô aqui, vocês não têm ideia do privilégio que tá ouvindo coisas que me provocam, e a partir daqui já comprei livro para poder falar assim, não posso estar tão atrás assim. Exatamente. Vamos buscar, vamos tentar entender melhor. Então imagina, você que está começando agora, tem que ter essa humildade, como os professores todos que sentaram aqui têm. Humildade intelectual, de falar assim, não, é pouco, vamos buscar mais, inesgotável, né? Mas para um dia chegar a ponto de atender o cliente com a tranquilidade de quem sabe que está prestando um bom serviço. Exatamente. E tem que ter amor pelo que faz. E também tem outro detalhe, a gente sempre fala em crise da educação, crise do direito, crise da jurisprudência, tudo mais. Sempre vai ter oportunidade para aquele que persevera, que ama, que gosta, que faz. E eu quero deixar também uma outra visão. O mercado jurídico também está mudando. Antigamente a nossa formação qual era? Era litígio, pauleira. Hoje, tu tem oportunidade... Eu gosto muito da pauleira ainda. Claro, não, é muito. Essencial. Pô, eu como magistrado só lido com isso. Brincadeira, velho. Até lembrando as origens do Thiago, né?
mar calmo não faz marinheiro bom, né? Então, o litígio faz parte da formação. Sim. Mas também tem todo um Claro, mar... sem dúvida. Tem todo um mar azul, né? Sem Fazer dúvida. aquela Sem alusão dúvida. aos coaches, o mar azul, o oceano azul, Sem dúvida. do que de oportunidades no extrajudicial. Do extrajudicial. Do Exatamente. profissional que enxerga o direito não como meio burocrata de litígio, mas também como uma ferramenta do desenvolvimento, Sim. Exatamente. da busca da prosperidade. O cara que vai Isso. inovar, vai criar, vai pegar instituto de um lado, vai criar um contrato do outro, vai levar a segurança jurídica. A gente também precisa do profissional do direito atento a essas novas realidades. Exatamente. Esse cara vai se dar muito bem no mercado. De um bom Exatamente. programa de compliance. É uma expressão que foi meio avacalhada ultimamente também. Todo mundo quer vender compliance. Não é todo mundo que sabe, não. Porque eu acho Todo mundo quer vender recuperação judicial do produtor rural. então tem que ser muito, muito envolvido com o todo para poder falar que presta uma consultoria em compliance no agronegócio. Concordo. E outro detalhe, né, que a gente não falou, o valor de uma causa no agronegócio. Bom, vamos falar de dinheiro. Prejuízos que se pode dar. Vamos falar de dinheiro. Né? Os honorários quase sempre ligados a chegar ao que eu reduzi em condenação, né? O que eu reduzi. Ao proveito econômico. Lembra lá da cadeia do 85? Valor da condenação, depois proveito econômico. A gente sabe que litigar tem um preço, né? Que nem Tem o doutor preço. Wetton. E às vezes é altíssimo. E não é só o econômico, é um desgaste, é tempo, tudo mais. Né? Então isso aí também tem que ser levado em consideração. E por que eu tô falando isso? Porque o profissional, independente da área que for atuar, especialmente na advocacia, ele tem que ter responsabilidade. Às vezes falta isso, uma consciência da importância do trabalho dele. Então ele não pode mais ser alguém que não viva aquilo, que de fato se especialize, busque ser o melhor profissional que faça aquela causa do cliente dele a causa da vida, né? A gente tem que criar voltar a ter profissionais com esse senso de responsabilidade, da importância do direito, da importância que aquilo vai representar para o bem da vida, para a pessoa que está atrás da causa. Quantas vezes a gente fala isso na medicina, né? O médico que não estudou, ele deixa de salvar uma vida, mata um paciente. O engenheiro que não calcula bem, a obra se desfaz. O advogado ele é capaz, nas duas pontas também, intervir. Cara, eu falava isso na graduação e eu quase já fui desconvidado de uma instituição de ensino. Porque eu era tão chato, tão rígido, mas tão rígido. A nossa Aí, profissão pessoal- é perigosa demais, Thiago. A nossa profissão é muito perigosa. Muito perigosa. É muito perigosa. É muito perigosa. Você perde patrimônio, você perde imóvel, você perde dinheiro, você desfaz família. Uma Vida! carteira vermelha do advogado é uma arma. É uma arma. É uma arma. E eu levava isso a ferro e fogo quando era professor da graduação para não permitir que o aventureiro descompromissado, despreparado avançasse na graduação. E a gente foi criando, né? Eu escuto a vida inteira isso, né? Ah, fulano de tal é bom de lábia, é bom de conversa, então vai advogar. A advocacia de tentativa e erro Meu Deus do céu. não cabe mais. Porque, Mas muita advocacia é tentativa e erro. É. Vai fazendo, o juiz manda corrigir. Nós estamos vivendo isso na recuperação judicial do produtor rural. Ah, tá. Eu tô falando agora publicamente, que tá no podcast, mas eu já falei em rodas menores com produtores rurais, lá na minha cidade de Jataí, no Sindicato Rural. Já falei isso, olha, as coisas como estão acontecendo, de recuperações judiciais, atualmente em 2024, nós estamos na tentativa e erro. Nós estamos na recuperação judicial operando os pacientes. O paciente é o produtor rural, os médicos são os advogados com o paciente aberto. As pessoas não conhecem sobre recuperação judicial, são raríssimos. Abre o paciente e vai abrir o livro depois. São raríssimos profissionais da advocacia que conhecem profundamente, com muita qualidade, recuperação judicial, propondo no Instagram, nas redes sociais, produtos de prateleira e operando paciente aberto. Qual vai ser o resultado dessa recuperação judicial? Decretação da falência e perda da propriedade. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. A recuperação judicial tem que ser vista como o último remédio. Não dá mais nada. E mesmo assim é arriscado. E a chance de você, de fato, recuperar é baixíssima. Então, assim, é um perigo muito grande. Aí, hoje tem profissionais que chamam a atenção, não, olha, o caminho não é esse. Quem sabe tu tenta uma renegociação. Quem sabe tu vende um pedaço da propriedade, quita as dívidas. Quem sabe tu revê a tua gestão, né? Porque às vezes o que acontece?
Como é que você explica um problema de gestão, né, da propriedade, gestão, onde tu tem lá gastos que se confundem da família com o negócio, e aí você vai permanecer aquele mesmo sistema acomodando para recuperar? Não vai recuperar. Aliás, porque ela não funcionou por isso. Exatamente. Inclusive, eu tenho uma leitura que eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte. A atividade agrária ela é diferente por quê? Ela é uma atividade econômica. Qualquer atividade econômica ela tem riscos correlatos ao negócio, como todo risco do mercado, variáveis legais, mas só a atividade agrária ela tem um plus, que é o agrobiológico. Sim. Que é a sujeição às intempéries, aquilo que ele chama da agrariedade, né? Ao clima e tudo mais. Na minha leitura, eu creio essa protetividade que a política agrícola traz para os produtores é justamente para a tentativa de ajudar ele quando tu tem problemas agrobiológicos, né? Problema econômico, tu melhora com boa gestão, com boa contabilidade e tudo mais. A outra é com ciência, tecnologia, inovação, e aí tu tem programas de política agrícola, ações que eventualmente vai precisar para socorrer esse produtor em momentos de crise, né? Só que a RJ acabou banalizando e não vai resolver. Porque um produtor, quando tem um problema de uma quebra de safra, e daí tu tem um problema de financiamento privado, diferentemente do crédito rural, tu tem os instrumentos de alongamento, de dívida e tudo mais para ajudar ele, aí a recuperação judicial caberia, porque tu chega para os credores e fala, olha só, agora deu uma seca aqui em Goiás. Mas tu tem um histórico de ser um bom produtor, um bom pagador de contas, tu não faz absurdos na gestão, que é, por exemplo, botar o filho ganhar mais do que um executivo de um grande banco lá, que não justificaria. Sim. Qual é o papel daquele filho, daquele genro lá no negócio. Não, o cara é equilibrado. Agora é um momento passageiro. Aí justificaria tu explicar isso, aí entrar com a RJ e tudo mais, e ter isso. Porque hoje você pega as petições da RJ, é um copia e cola. Sim. Exatamente. Aí tem um negócio que eu até passei pro Thiago lá. Pobre da Covid, né? Não, Covid, tudo na guerra da Ucrânia. Só que foi um momento. Mas o senhor compra insumo que vem da Ucrânia? Não! Não, foi o momento que até o produtor do Centro-Oeste mais ganhou dinheiro, porque a soja tava mais alto, daí vai culpar o Covid. Cara, não cabe isso. Aí é falta até de mentalidade de tu enxergar o setor, conhecer e saber. Não, os preços não eram esses. Como é que tu vai dizer que a culpa é da Covid? Tu teve problema de comercialização? Não. Tu ganhou dinheiro como nunca. Quando eu fui para a 26ª Vara Civil aqui em Goiânia, final de 2023, a cada 10 advogados que me visitavam, aquela visita de cortesia, tinha acabado de chegar na capital, uma visita bacana, 10 advogados... Deve ser um saco, né? Recebendo todo mundo. Com o maior prazer, com a maior alegria. Muita gente conhece, de muitos anos de advogado. Passa a provocar ele, mas conheço pouquíssimos que realmente faz de forma genuína. Eu faço genuíno, isso. Cara. Eu faço porque quando ele não era buscado em Canhapônia, não sei se você conhece essa parte da história, quando ele não era buscado, ele buscava os advogados. Você fazia em Canhapônia. Você reunia todo mundo. Nossa, demais. Café da manhã com a advocacia. Isso é muito legal. Vão ouvir os nossos problemas, vão discutir. Mas por que ele é assim? Porque é um profissional que tem vocação. Não é hoje, tem aquela cultura do concurseiro que faz só quer saber de salário, reajuste, penduricalho, folga, e o assessor resolve. Mas a melhor parte da história... E às vezes o assessor é uma sumidade maior. Exato. Mas a melhor parte da história, Thiago, não sei se você já falou pra ele, é que você podia ter ficado em Goiânia. Exatamente. Teve a chance de escolher Goiânia. E aqui não é ruim, não. Né? Mas não, eu quero ser juiz. Aí já escutei você falar, quer chegar com a pastinha. Chegar com as duas malinhas do interior. Viu que eu tenho essa frase na minha cabeça? Não, mas essa parte eu quero que você conta. A parte do mototáxi. Combinado. Vou ser breve, prometo. Não, eu quero ouvir. Beni, essa é genial. Tomamos. Gravando, alegria. Alegria, tá tudo certo. Tomamos posse em Goiás, embargador Paulo Teles. Tomei posse, fui aprovado em 3º lugar no concurso. Você estudou o quê? 6 meses e passou no concurso? Não, 6 anos. Dedicado exclusivamente com a saúde prejudicada, né? 6 anos. E aí o desembargador Paulo Teles nos permitiu que a escolha das comarcas iniciais, como juízes substitutos, fosse de acordo com a posição do concurso.
E ele falou pra nós o seguinte, ó, os 10 vagas pra Goiânia, uma em Jataí, uma em Rio Verde, uma em Santa Helena, uma em Piranhas, uma em Campo Norte, uma em Valparaíso de Goiás, 2 em Lusiânia, e aí, plum, jogou aquele monte de cidade que eu nem conhecia, nem sabia onde é que ficava. Entendi. Primeiro lugar, doutora Vivian, que é o quê? Goiânia. Segundo lugar, doutora Nunziata, que é o quê? Goiânia. Terceiro lugar, doutor Tiago, Goiânia. Os 10 primeiros, Goiânia. Ah, você escolheu pelo Goiânia, depois que você refluiu. Aí na hora que eu virei as cofres, irmão, que arrependimento, eu sou idiota, né? Queria tanto ir pro interior, vara única, ser juiz de família, infância, inventário, júri, crime, sucessão, eleitoral. Ficamos em Goiânia 2 dias pra cursos, segunda, terça... Condenar prefeito em improbidade. Tem uma boa relação, cara. Quarta-feira, o desembargador Paulo Teles convidou pra tomar um café no gabinete da presidência e entregar os decretos pra gente se apresentar. E aí eu chamei um juiz auxiliar dele, que hoje é desembargador Wilton Miller. Falei, doutor Wilton, olha, eu sou o Thiago. Não, o que foi, Thiago? Eu não quero ficar em Goiânia, não, eu quero pro interior. Aí você tá passando bem? Aconteceu alguma coisa? Você se sente bem, doutor Thiago? Falei, não, doutor Wilton, sabe o que é? Eu quero ser juiz do interior. Eu quero tratar com o problema da Dona Maria lá do divórcio. Eu quero ver as crianças dando um problema na escola. Decretar busca e apreensão de menor. Busca e apreensão de menor, menor em festa. Eu quero ser juiz ali, eu quero ser juiz de tudo. Eu quero exercer a jurisdição. Eu quero ser juiz substituto do interior, não na capital substituto de juiz. Sim. Aí ele, ó, nós estamos com um problema e nós precisamos de juiz na cidade de Caiapônia. Eu não sabia nem pronunciar a palavra. Sim. Você foi atrás de procurar saber? Fui. Pra falar pra Fernanda onde que era? Aí... A esposa não sabia. E eu liguei pra esposa, Fernanda, me arrependi, vou lá falar com o presidente, vou pedir pra trocar e quero ir pro interior, tudo bem? Ué, tudo bem, tudo tranquilo. Onde você for, amor. Estaremos E juntos. eu tive essa conversa no gabinete da presidência, 7 horas da noite, João, já era depois do expediente, o café que ele ofereceu. Aí ele falou pra mim assim, ó, vai pro hotel, eu vou conversar com o presidente e te ligo hoje. 7h40, quase 8 horas, ele me ligou. Aí eu falei, doutor, eu tô indo agora. Não vai não, que não é pertinho, não. Isso aqui nem gostar do Rio de Janeiro, que tudo é pertinho, não. Deixa pro dia seguinte. Quinta-feira, dia seguinte, estava eu em Caiapônia. Eu não tinha carro, me locomovia no Rio de Janeiro de metrô e ônibus. Aluguei um táxi aqui, paguei um táxi pra me deixar em Caiapônia. Ele me deixou no hospital, que é metade hotel, metade hospital. Me troquei, 1h30 da tarde, pronto pra ir pro fórum. Eu falei, como é que eu vou pro fórum? Essa é a parte boa. Perguntei na recepção, dá pra ir a pé pro fórum? Não, tá meio longe. O senhor é o quê? Goiânia é um povo especulador, né? Pergunta. Não, eu sou o novo juiz da cidade. A gente pergunta e encosta. A gente gosta de encostar nas pessoas. Não é todo mundo que gosta disso, não. Pergunta demais também. Do outro lado do hospital tinha um ponto de mototáxi. Peguei o telefone e liguei. Não tinha ninguém? Liguei. Não, tô precisando de um carro. Aceita uma corrida pro fórum? Pro fórum. Não, estamos indo buscar. Onde é que o senhor tá? Eu tô debaixo do Hospital São Mateus, que é um hotel em cima e um hospital embaixo. Por isso que eu chamo de hospital. Sim. Chegou o mototáxi. Ele olhou. É pro senhor? É. Vou buscar um carro e já volto. Trouxe um saveiro da fazenda. Sunset. Todo empoeirado. Sunset. Vinho com uma faixinha assim. Eu consigo ver. Entrei no carro. Já me perguntou, o senhor tá fazendo o quê aqui? O senhor é o quê? Não, eu sou o novo juiz da cidade. Ô, doutor, seja bem-vindo. Meu nome é fulano de tal. Posso apresentar a cidade pro senhor? Ganhou o City Tour ainda. Ganhei o City Tour. Aí passamos no cemitério, na feira coberta, na rua do comércio, né? Nos lugares no lago de Caiapônia. Passando, ele cumprimentando, né? Conhecia todo mundo, eu lá dando tchauzinho, não tinha conhecido ninguém. Chegamos no fórum, João, 3h30 da tarde, o fórum tava me esperando. Já tinham avisado que ia chegar um juiz novo. Cheguei, depois que cumprimento os servidores, os advogados, consegui entrar no meu gabinete. Um servidor do fórum muito antigo. Meu Deus. Vira pra mim, só eu e ele falou, doutor, o senhor veio com aquele carro saveiro assim? Vim. Quem tava dirigindo era o fulano de tal, era o próprio, um rapaz solícito. Ajeitado demais, pessoa boa demais. É um dos maiores traficantes da nossa cidade. Falei, meu Deus. Esse foi o início. Falei, meu Deus. É. 6 meses depois eu decretei a prisão dele e do filho dele. 6 meses depois. Coração seu não existe, né, Thiago? Audiência de instrução, né? Mas não foi pela sujeira da saveira, Não, né? foi por causa da droga. Eu acho absurdo isso. Uma pessoa que prestou um serviço tão relevante pra você. Ah, mas impessoalidade e tal. Mas não tem negócio. Carona com o traficante Poxa. da cidade. Levamos pra andar de pedalinho lá, ganhei. E no final do dia, minha preocupação é como é que eu volto agora pro hotel, né? Aí pro servidor, alguém tem carro, pode me dar uma carona no final da tarde. Aí de lá você vai pra Jataí.
Aí eu fiquei 2 anos em Caiapônia. Caiapônia é uma cidade, é o segundo maior município do estado de Goiás, territorial. Só perde para Niquelândia. Nós chegamos a ter mandados judiciais a serem cumpridos por oficial de justiça de distância de 100 quilômetros da sede da comarca. É impressionante. E os mandados, João, daqueles coisas de livro. Mandado judicial, Fazenda Nova Esperança, um nome qualquer. Como chega lá? Mata burro tal, vira de esquerda. Entra na GO 020, 15 quilômetros, antes do trevo do Rio da Meia Ponte, vira à esquerda, 15 quilômetros, no segundo Mataburro. Os mandados eram comuns. Sim. Era comum os nossos mandados terem mapas à mão. À mão. Né, o interessado, o advogado interessado da parte, escrever para o oficial de justiça à mão. 2 anos em Caiapônia, comarca é Caiapônia, Doverlândia e Palestina. Demandas cíveis predominantemente rurais, arrendamento demais, contratos de parcerias demais, pastoreio, locação de pasto, uma região pouca produtora de milho e com uma pecuária de corte mais forte. Sim. Dali fui para Jataí, permanecendo como juiz de vara civil, já em Jataí, em Caiapônia era tudo, né? Em Jataí, vara civil, fazenda pública, civil, fazenda pública. E aí eu começo a me deparar com outras demandas do agro. A demanda do barter, da CPR, a demanda dos títulos de crédito, das garantias, as demandas envolvendo germinações, direito de marca, envolvendo patentes, dentro do agronegócio. Demandas bem complexas, que é aquilo, né, João? Um juiz urbano com uma formação teórica. Eu tive sempre uma boa formação teórica, que eu tive que complementar com a formação teórica do agrário. Compreender os institutos de direito civil privado, compreender Caio Mário, Orlando Gomes, Arnaldo Rizardo e os olhares do agrarismo. Como é que essas relações funcionam de crédito? Como é que se prolonga uma dívida? Como é que são essas relações de política de fomento de crédito rural? Eu tive que estudar e aprender vivendo. Isso é muito árduo, isso é muito duro. Duro. E aí o advogado assume esse papel preponderante do pedagogo. Doutor juiz, aquela decisão do senhor de alongamento, minha primeira, não está equivocada por causa disso, o caminho é esse. Tá aqui os embargos de declaração. E a gente tem que ter humildade, né, João? Como advogado, como juiz, reconhecer, doutor, errei. Porque ou você bate de frente com isso aí e perde a oportunidade de crescer, de se aperfeiçoar e de entregar, no meu caso, um serviço público. Eu sou pago povo do estado de Goiás para entregar um serviço público de qualidade. E assim que eu entro no agro, via Caiapônia, nas demandas do agro envolvendo animais, propriedades rurais, produção de gado, gado de corte, gado leiteiro, depois Jataí Mineiros, na parte de grãos. Sensacional. E é uma história que eu participei de um pedacinho dela, só para terminar essa parte da história do Thiago e como é que eu o conheci. Eu era, à época, professor de processo civil, e foi quando da mudança do novo CPC, 2015, o código nem estava em vigor ainda, estava naquele período de vacácio. E eu fiz uma palestra lá na Semana Jurídica em Jataí. E imagina, a gente para muito para falar características negativas das pessoas às vezes, que é algo que te incomoda. O que é bom tem que ser ressaltado também. O Thiago ficou na primeira fileira da palestra, do evento, e a minha palestra foi a última. E ele ficou até o final. E depois ele foi até mim se apresentar. Cara, eu sou Thiago Castelhano, sou juiz. Eu falei, pô, por que você esperou até agora? Por que você ficou me escutando? Que legal, né? Nosso encontro. Porque, poxa, claro, eu tava falando de coisas que eu admitia que eram coisas relevantes, mas ele podia acessá-las de qualquer outra forma, né? A grande parte ali, certamente, ele falaria muito melhor que eu, inclusive. Mas ele ficou até o fim e foi lá se apresentar e depois me levou pra comer um cupim casqueirado. Então Você foi jantar, comeu Aí naquela oportunidade eu falei, poxa, esse cara é diferente, sabe? Esse cara é diferente. Aí dali a gente só foi vendo ele crescer, né? Estudando, escrevendo, se dedicando, pesquisando, fazendo mestrado, e participando de tudo que é debate importante no Estado. Então eu fico... graças a Deus eu tenho a chance de te ver sempre, Thiago. Mas não é porque isso acontece com regularidade que eu deixo de medir a importância de todos os encontros que eu tenho com você. E eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia. Foi um dia muito especial pra mim. Eu lembro desse dia. Eu falei, poxa, eu me senti importante. Ser importante é ser importado pra vida de alguém, né? Eu falo que ser importante é muito legal. É mesmo. Me senti importante. Você me fez sentir importante no dia, eu fiquei muito feliz. E, Benir, eu tô felizmente te conhecendo pessoalmente hoje, mas... De nome eu já te conhecia há muito tempo, né? Desde que o Henrique foi coordenar após, ele falou, João, é um cara, a gente tem que tentar trazê-lo de alguma forma, ele tinha que estar com a gente. Né?
E a gente vai atrás, né? O meu papel é sair atrás dos professores que eu me inspiro, que eu queria ser aluno deles, e aí eu quero que seja professor também que instrua os meus alunos. Então, conhecê-lo hoje, ver essa fidalguia que você tem no trato, essa humildade intelectual, de atender um convite nosso. Vocês imaginam, ele está aqui tocando esse evento inteiro, tudo aqui, de alguma forma, passa por ele. Ele está aqui num papo de mais de 1 hora, né? E a gente fez uma pausa, inclusive, e continuamos a conversar. E, tem características humanas assim que, por mais que as suas técnicas sejam relevantíssimas, as humanas, para mim, sempre falam muito alto. Obrigado. Então, eu queria te agradecer por você nos dedicar esse tempo seu, por estar conosco, ajudando os nossos alunos. E eu escutei de um professor aqui mais cedo, o professor Otero. Ele falou, João, as sazonalidades que são comuns, né, ao agronegócio, elas são muito bem toleradas já pelo agro. São conhecidas, até porque quase todas elas, de uma forma ou de outra, elas vão se repetindo, né, os ciclos vão se repetindo. Agora, a sazonalidade político-ideológica aí já não é tão muito bem-vinda por uma coisa que tem que ser tratada de forma perene. Aí, e essa frase ecoou bem em mim, eu entendi o que ele quis dizer com ela, e eu gostaria que você refletisse junto conosco aqui sobre isso que ele falou. Até bem interessante pelo seguinte, né? Direito agrário no Brasil e universalmente ele tem dois tipos de normas, né? Uma é aquela dos direitos materiais. Por exemplo, a gente pega a Constituição 22A, porque ele sai do direito civil, né? Por isso que é direito civil, comercial, agrário. Os institutos que antes eram regulados de forma geral pelo direito civil, agora para propriedade no direito civil, agora tem um tratamento da propriedade rural no agrário. Uhum. Isso é o direito material, né? Do competência privativa da União. Mas o agrário também tem as normas que orientam a política agrícola, né? Que aí é competência comum lá do artigo 23. Sim. Por isso que existe uma política nacional executada pela União, pode o Estado de Goiás ter e Goiânia ter também uma política agrícola, desde que obedecida às normas gerais impostas pela legislação de cunho nacional, Sim. certo? E quando a gente fala de política agrária, é uma política pública, né? E a política pública, às vezes, é confundida com política partidária, ideológica partidária. Só que é errado. Ela tem que ser de Estado. E também, outro aspecto, ela tem que ser técnica, né? Agora mesmo, trocou o governo e começaram a falar, mas vamos criar assentamentos da reforma agrária. Para ali. É lícito, é justo e é inteligente por aquele sistema de programa de reforma agrária via assentamentos INCRA, tu pode parar e botar números, vamos quantificar. Quanto a gente teve, quanto o Estado gastou, qual é a efetividade, qual o retorno para a sociedade. É esse instrumento que eu quero seguir ou ele está ultrapassado? Isso é lícito. Cabe ao jurista, aos demais profissionais envolvidos na área de economia aplicada, né, quem elabora política pública, o cientista político, raciocinar isso, vale a pena ou não? Por quê? Porque o direito é dinâmico, a gente tem obrigação enquanto ciência, o direito é uma ciência prática. Se a ciência ele tem uma doutrina, tem uma dogmática, tem um fundamento, mas ser prático, ele tem que ser do dia a dia. E por ser ciência, ele tem que ser refletido. E quem faz o direito, ele tem que fazer isso. Ele tem que saber, olha, o direito tem que se adequar ao tempo, eu reflito, eu adapto, deu certo, não deu certo, eu volto, o que eu fiz errado. Porque assim que foi a formação do jurista, com erros, com acertos, copiando o que está certo, o que não está, né? Então, política agrícola é uma política de Estado. Porque o Estado, já que ele não produz, né? Ele passou a exploração da atividade agrária para os privados, né? Desde a disposição do artigo 10 do Estatuto da Terra, o que acontece? O que sobrou para o Estado? Está lá na Constituição. Ao Estado cabe fomentar a atividade agrária, né? E aí entra a lógica da política agrícola. E a política agrícola leva em consideração o quê? Os aspectos agrobiológicos. Por isso que ela tem um rol extenso do que o Estado deve fazer. Tem que dar infraestrutura, eletrificação, tem que dar o crédito rural e tudo mais. Porque é uma lógica da produção. Como a gente falou antes, né? Direito ambiental numa palavra, equilíbrio. Direito agrário numa só palavra, produção. Só que o sentido da produção ela muda ao longo do tempo, porque a sociedade muda, os anseios, né? Então é isso que a gente acompanha. É que nem falar, por exemplo, hoje
o Estatuto da Terra trouxe 64 pelo direito agrário e inovação da função social da propriedade, que reflete nas empresas agrárias, reflete nos contratos agrários e tudo mais. Tá. Mas as exigências de 64, tu tinha um olhar de uma sociedade. Hoje a sociedade evoluiu, consumidor, isso, aquilo, questões ambientais, preocupações. E hoje o que tu entende por função social ou requisitos para cumprir, eles acabam modificando também ao longo do tempo, né? Então, ao jurista, ele tem que estar atento ao que muda na sociedade e a dar respostas para a sociedade, né? Isso aí é até uma visão meio saviniana que eu carrego, né? Desde a época do mestrado, porque o Savini dizia, olha, o verdadeiro jurista ele tem que ser um erudito, mas com um olhar para a história, e ele também tem, eu acrescento, tem que ser um inquieto, porque não adianta ele ver o problema, ele também tem que colaborar com a sociedade. É aquele munus público do jurista, né? Então, não sei se eu respondi, né? Mas é como, mais ou menos, eu enxergo essa lógica da política agrícola enquanto a política pública é essencial. Sensacional. Sensacional. Tiago, a professora Benir falou, mas um pouco antes, a questão de ter o agronegócio, diferentemente de outras atividades empresariais, algumas outras variáveis, né, que não são comuns a outros negócios. Alguma delas passa, talvez pela política precisar dar uma resposta a essa pressão internacional que se tem contra o agro brasileiro. Parece que é quase uma... O Brasil senta à mesa internacional hoje, parece que acuado. A gente está entregando uma produção enorme, com tecnicidade, com qualidade, respeitando a proteção ambiental, porque você tem APP, tem tudo. E a gente senta à mesa internacional precisando dar resposta para todo mundo. Acuado. A sensação que eu tenho é essa. A gente sempre senta à mesa internacional com medo, precisando dar resposta a alguma coisa. Essa pressão, ela na prática, ela exerce alguma influência? Sim, eu chamo a atenção duas situações. Nós temos um documento muito importante lançado pela Embrapa, chama Visão 2030 da Agricultura. Legal. Oportunidades e desafios, algo assim. A Embrapa resgata o histórico da política agrícola brasileira, mostrando como era na década de 60, como é que nós chegamos até hoje, mas o documento ele é mais importante quando ele olha para frente. O que esperar do agro brasileiro em relação ao mundo? Num recorte que eu faço agora, é o comportamento do mercado consumidor pelo planeta. O comportamento do mercado consumidor, especialmente o europeu e o estadunidense. Eu me lembro, esse ano, em abril de 2024, nós tivemos uma palestra em São Paulo de um professor da Fundação Getúlio Vargas, e salvo engano, se chama André Vargas, e ele fez uma explanação, um pesquisador super qualificado da Fundação Getúlio Vargas, ele fez uma provocação que eu tenho reverberado na minha mente todos esses meses, sensacional. Ele diz o seguinte, ele defende economicamente que nós sofreremos em breve das maiores transformações das relações contratuais no agronegócio. Então ele faz um resgate histórico de liberalismo, pactação de servanda, não intervenção estatal, autonomia privada, relatividade dos efeitos. E onde entra essa revolução, essa grande mudança de paradigma? Na interferência das relações privadas no agro, no aspecto da rastreabilidade do produto do agronegócio. A Dinamarca, os países escandinavos, dizendo o seguinte, tudo bem, eu comprei seu leite, Eu quero saber... pacta sunt servanda, cumpri minha prestação, mas você tem um dever imbuído nesta relação jurídica obrigacional, que eu não sei se é uma prestação principal, acessória, por isso que é algo absolutamente novo, de me informar se na sua atividade agrária, lá na fazenda, em Caiapônia, houve trabalho infantil, primeiro. Segundo, se você adotou práticas de sustentabilidade envolvendo uma política internacional de maltrato de animais. Terceiro, se você adotou uma política de manejo de descarte do leite que não foi Se dentro desse contexto, contexto de intervenção dentro da sua relação íntima com seus empregados, dentro da sua relação íntima com seus fornecedores, dentro da sua relação íntima com o seu desenvolvimento da sua atividade, isso é impensável. Com os stakeholders, que nem é o termo que usa. Né? Isso era impensável. Era impensável. E aí esse pesquisador FGV fala, nós atravessamos séculos de liberalismo econômico com reflexo contratual
né, livre manifestação de vontade e força obrigatória, mas agora nós vamos viver um outro modelo contratual que eu tenho que dar conta da minha relação interna, privada, da minha atividade econômica para os meus fornecedores, senão eu tô fora do mercado. Cara, isso é sensacional. Aí eu te pergunto, provocação que nós tivemos no mestrado da Universidade de Rio Verde, quem certifica isso? Nós temos empresas privadas... Quem dá lastro a essa informação? Certificadoras. Com que gabarito, com que autoridade moral? Não sabemos. Não sabemos. Nós não temos uma certificadora pública. Nós temos a certificadora pública no Brasil, que é o Ministério da Agricultura, para questões de vigilância sanitária. Funciona muito bem. Nós temos um sistema de vigilância extraordinário, de alta confiabilidade para os países importadores da nossa carne. Maravilha. Consolidado. Mas quem certificará que o descarte ou que o manejo da lavoura de soja observou práticas ambientais defendidas por legislações ambientais? Cara, é o tema do futuro, é o tema de agora para o futuro. Como é que eu dou uma assessoria para um produtor rural de Rio Verde, de Caiapônia, que embarcou uma tonelada de soja em direção à União Europeia, aos Estados Unidos, e no navio essa soja foi devolvida porque faltou uma certificação? Em breve, nós teremos condicionamento a financiamento rural a essas certificações. Muito em breve, teremos concessão de financiamento condicionando essa certificação. Como é que eu atuo nisso? Qual é o locus dessa certificação? Nós não temos normas, João. Existem normas de trabalho infantil. Beleza, nós temos associações que combatem o trabalho infantil, que colocam em alguns produto isento de trabalho infantil. Nós temos normas de segurança de alguns produtos como brinquedos, que o Inmetro vem e fala, norma de segurança. Nós temos normas da vigilância sanitária que carimbam nessa carne, norma de vigilância. E as normas ambientais? E as normas de manejo? E as normas de descarte? E as normas de sustentabilidade? E as normas de uma política mundial de não causar dano aos animais? Eu tive a oportunidade, Albeni, de visitar recentemente uma grande indústria processadora de alimentos. Recebi esse convite, participei, fiz essa visita e eles orgulhosamente me disseram: nós temos uma política interna, faz parte da nossa política, nossa estrutura interna. Todos os nossos produtores rurais que fornecem aves para nós, produtores rurais, via contrato de integração. Eu tenho um livro de contrato de integração prefaciado pelo Albeni Cherubini. Nós temos lá políticas internas de que não há maltrato de animal. Tá. Ali é sobre uma régua privada. A integradora, o integrado, colocam no contrato como o animal vai ser manejado. O produtor rural recebe o pintinho, ele entregue pela indústria, 42 dias depois aquele animal se desenvolve, é feito a apanha manual daquele animal, é manual, é na mão mesmo, é levado para a indústria processadora. Durante 42 dias eles têm protocolos internos de que aquele animal não vai sofrer. Beleza. Como eu provo isso para o meu importador asiático? Não sei. Não sei. Isso é uma exigência que se faz a todo fornecedor do mundo? Não, mas é o futuro. É o que a Embrapa diz. O novo consumidor não vai ser consumidor como eu e como você, nem como nossos pais, nem como nosso... Será outro consumidor. Porque me soa muito exagerado. Aí você tá no mérito, né? Aí você tá no mérito. Mas aí demais a minha produção. Mas aí que tá, João. Eu acho que isso é uma questão de estratégia. Eu produzo do meu jeito. Compra... Esse produzo do meu jeito que vai acabar. Esse que produz do meu jeito que vai acabar. Mas que o mercado regule. É o que está acontecendo. Não compre meu produto. Exatamente. Não vai comprar? Sim. Não vai comprar. Vai acontecer, os mercados escandinavos vão dizer, olha, se eu não tiver certificação de que os animais no Brasil não sofreram maus tratos no abatimento, eu não compro. E teve uma crise, né? Porque é um mercado muito pequeno para o mercado brasileiro, mercado escandinavo. Mas uma rede de supermercado descontinuou produtos brasileiros. Mas isso não seria uma condição para que eu produza? Não, é uma condição para que você venda. Para que você escolha sua produção. O aviário que eu conheci lá em Rio Verde, o único produtor rural. Mas eu queria escoar ela para um lugar que não me traz essas exigências. Eu posso produzir. Qual seria? Mercado local, mercado interno. 80 mil frangos em Rio Verde, um produtor rural. Rio Verde, por mês, deve produzir 800 mil frangos. Não, mas eu tô a população, 100, mas eu tô pensando no produtor que não vai se encaixar nesse volume. Perfeito. A minha questão é,
Se isso faz com que eu regule a ponto Perfeito. de matar quem não consegue se adequar, eu defendo que o mercado regule isso, a ponto de... Mas é o produza. mercado que Mas tá é o exigindo. mercado que regula. Não, mas enquanto é o mercado que regula, pra mim tá tudo certo. Essa é a minha questão. Essa é a questão. É o mercado que É regula. uma condição para que eu produza? Porque se for uma condição para que eu produza, É uma aí eu condição não que o gosto. mercado impõe para que ele compra. Mas aí é outra coisa. Que o mercado internacional compre. Só compra. Nós somos o maior produtor de frango do planeta. Tudo bem. Do planeta. Mas Uma eu associação- querendo produzir o frango, sem selo de nada. Quase sempre isso aí tem muita bobagem no meio. Selo de não ter Aí trabalho não. de sei lá o quê, trabalho de sei Mas, lá o quê. João, esse é o senso prático das relações internacionais. Eu me movimento de acordo com os movimentos do mercado. Senão eu vou ter uma produção anual de 1 bilhão, estou exagerando, tá? De cabeças de frango. Bom, pô, o que eu vou fazer com 1 bilhão de frango dentro do Brasil? Nada, você não vai Não, fazer eu nada. entendo perfeitamente sua O quilo lógica. do frango vai ser dado. E aí é uma seleção natural que eu vou fazer. Vai ser ok, eu compreendo. A reflexão é pensar pro futuro. Pensar pro futuro. E hoje, João, exportação não é a realidade distante mais. Era quando eu era criança no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, meu tio, produtor de leite, na cidade de Raul Soares, interior de Minas Gerais. Exportação não existia. Mas eu tô O cara sendo... entregava na porta de casa. Ô, Thiago, mas eu tô sendo muito inocente quando eu penso que parece que há uma predisposição de entender que nas relações com o Brasil há um pé atrás, ou não? Não, eu acho que isso... É inocência a gente pode minha? até fazer uma outra reflexão. Isso pode ser utilizado como pano de fundo para questões geopolíticas. É outro assunto. E barreiras. E De barreiras, barreiras criadas legitimamente, né? Lembrando que hoje a Organização Mundial do Comércio ela está acéfala. Os Estados Unidos não indicaram os seus árbitros para julgar, todas as demandas estão paradas e essa geopolítica ela vai fazendo esse movimento. Recentemente, o professor Eduardo Gianetti, da Universidade Federal de Minas Gerais, proferiu uma palestra também em São Paulo para a Associação Brasileira de Proteína Animal, associação que representa um setor todo de aves e suíno do Brasil. E ele disse que esse movimento que nós estamos caminhando para talvez a eleição do presidente Trump faça com que haja um isolamento maior dos Estados Unidos e mais mercados se abram para o Brasil. É a opinião dele, né? Uma visão pensando lá na frente. Esse mais mercado que se abre para o Brasil, visão 2030 da Embrapa, o que esse mercado consumidor vai comprar do nosso produto? Essa indústria processadora de alimentos que eu visitei, os maiores do planeta, ela vai embarcar por mês 2 milhões de frango para a Ásia. Mercado consumidor jovem asiático do K-pop, né? Caminhando para o veganismo, Sim. integrado ao mundo, no TikTok, no Instagram. Ele vai consumir que tipo de ave? Ele vai consumir como meu pai, como eu e você? Não, ele quer saber. Essa ave no Brasil sofreu... Como é que ela foi morta? Olha isso, cara. Olha isso, cara. Quem vai certificar isso? Eu precisava ter isso mais amadurecido, porque isso sempre me soou um pouco... Para reflexão. Sim. Tanto que a Embrapa, na visão 2030, bota, ó, isso aqui é o futuro. Isso aqui é o futuro. Entendi. O futuro é esse. Vai para as exportações. Entendi, doutor E Thiago. aí eu acrescento uma coisa, um fato até para corroborar, né? Quando é que foi escrito esse informe da Embrapa, esse material? 2021, 2022, algo assim. Então foi... E o que aconteceu logo em seguida? As normas da União Europeia. Pandemia. É. Aí a Foi pandemia trouxe É, uma não. preocupação É. maior ainda, porque lembra no início, né? Ah, qual é a origem do coronavírus? O chinês comeu o morcego, comeu o pangolim, né? Bem Toda uma lembrado. desconfiança sobre o lembrado. mercado de carnes, consumo alimentar, lembrado. reacendeu isso. E nesse meio tempo surgiu uma obra, Food... Agora me faltou em inglês, que é um trava-língua o nome da livro. Mas é o último livro do professor Ray Goldberg, né? Um dos criadores do conceito de agronegócio, escola de Harvard, o livro clássico que abriu o agronegócio como ciência, né? E aí ele traz uma reflexão muito grande. Perguntaram para ele, estava acontecendo a pandemia, e a pergunta era, professor Ray Goldberg, o senhor enxerga o agronegócio como foi lá em 57, quando o senhor escreveu com o John Davis o conceito de agribusiness na escola de administração de Harvard? Ele disse, olha, naquela época a preocupação era mais um sistema econômico, e aí ele passa uma mensagem, né? Olha, hoje o agronegócio ele precisa integrar melhor economia, nutrição, medicina,
ecologia e tudo mais, então ele já começava a enxergar o agronegócio como um sistema hoje de nutrição, de saúde, de meio ambiente, né? E isso porque o mercado mudou, a tecnologia do produzir está melhor, ela evoluiu, né? Você produz mais com menos, né? Com mais eficiência, com regras. Então é uma tendência que está chegando aí. E para isso que a gente precisa, mais uma vez, formação dos profissionais do futuro para atuarem nessas novas demandas que estão surgindo aí, né? A obra é Comida e Cidadania. Isso. Professor Ray Waldberg. Eu até acho, acrescenta essa fala, esse livro dele é extraordinário. Citizenship. Citizenship. Food Citizenship. Isso, exatamente. É um trava-língua natural para brasileiro. E eu ainda acrescento, a obra do professor Ray é fenomenal. A partir da reflexão dele. Tá? A gente pode até começar a pensar muito em breve, tirar a expressão agronegócio para botar agrossistema. Muito mais do que agronegócio. Sistemas agroalimentares, assim. Entendi. Pô, genial. Agrosystem. Chique, hein? Chique, eu gostei dessa expressão. Agrosystem. Vira o nome de pós. Vira o nome de pós. Queridos, muito obrigado a vocês. Bom demais. Eu me despeço. Eu espero que vocês tenham aproveitado como a gente aproveitou por aqui. Vamos agora comer um omelete de ovos de galinhas felizes. Criadas soltas, porque... elas são soltas e felizes. A gente não as maltrata. Muito obrigado a vocês. Até o próximo papo. A gente tem tido o prazer de receber aqui só gente interessante, mas esse papo foi especial. Então, merece o seu like, merece você deixar um comentário. Perguntas que eu encaminho para os dois, eu prometo. Só botar lá no Instagram, @Thiago Castelhano. @Thiago Castelhano. @Albenir Cherubini. @Albenir Cherubini. Nem precisa de underline, nem de conta, nem de nada. Não, direto. Um abraço. Gente, um abraço para vocês. Valeu. Um abração Tchau. aí.